A paz e a graça do Senhor Jesus. Hoje eu estou muito animada para continuar esta leitura. Na leitura passada, nós aprendemos que eles estavam em mais de 5.000 pessoas e era o coração de todos. Passavam o tempo conversando sobre Jesus, tinham tudo em comum e não havia necessitados, pois eles não tinham apego à matéria. Eles vendiam tudo o que tinham e traziam aos apóstolos. Vimos também que Ananias e Safira, sua esposa, morreram porque mentiram. Agora vamos continuar a nossa leitura no capítulo 5, a partir do verso 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unidos no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, para os quais todos eram curados. Vamos dar uma pausa para pensar um pouco. Qual era a característica da igreja primitiva? Está escrito no versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E isto colaborou para conquistar o respeito do povo, porque está escrito que o povo tinha-os em grande estima. Também está escrito que, mesmo do que aconteceu entre Ananias e Safira, a multidão dos que criam crescia cada vez mais. E eles começaram a transportar os enfermos para as ruas, para que quando Pedro passasse, a sombra de Pedro curasse as pessoas na rua, e até das cidades vizinhas. Continuando a leitura. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, eles encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárceres, para que de lá os trouxessem. Chega a ser engraçado isso, não é? Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando, lhes anunciaram, dizendo: Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, não achamos ninguém lá dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que vocês prenderam estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Eu tenho 2 curiosidades importantíssimas para revelar para vocês. No verso 18, diz assim que eles lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas não fala se eram os 12 ou se eram somente os 2. Mas depois, lá na frente, no verso 28, eles vão dar uma bronca nos apóstolos, falando assim: nós já não falamos que é para vocês não ensinar nesse nome? Então, provavelmente, era Pedro e João. Outra curiosidade.
No verso 19, diz que um anjo do Senhor abriu as portas e tirando-os para fora, certo? Mas o servidor diz que foi lá, acharam o cárcere fechado, com toda a segurança, os guardas estavam de fora, diante das portas, e quando eles abriram tudo isso, não tinha ninguém lá dentro. Eu tenho uma teoria de que eles foram transportados espiritualmente, mas é somente uma teoria. Também o texto dá a entender que eles foram soltos de madrugada e de lá mesmo foram direto para o templo, cheios do Espírito Santo. Nós paramos então no capítulo 5, no verso 26. Amanhã nós continuaremos. Amém?